Fala pessoal, Jorge André aqui. Hoje eu tô aqui para falar de Emília Pérez e tem uma coisa para dizer. Eu não odiei Emília Pérez. Vamos falar mais sobre o assunto agora. O filme narra a história de Rita, que trabalha em um escritório de advocacia mais interessado em lavar dinheiro do que servir à lei. Para sobreviver, ela ajuda um chefe de cartel a sair do negócio para se tornar finalmente a mulher que sempre sonhou ser. Pessoal, muito foi falado de Emília Pérez, existe uma polêmica enorme em torno do filme. Eu escutei muitas críticas negativas, eu vi muita gente falando mal, só que eu não tinha assistido o filme ainda. E eu quis ter essa minha percepção, eu quis ter essa experiência, tanto que eu fui ao cinema, não baixei, não assisti em lugar nenhum. Fui ao cinema pra assistir e ver o que de fato estava incomodando tantas pessoas com relação à produção. E já quero dizer de antemão que concordo com tudo aquilo que eu vi relacionado à questão das atrizes de repente não terem sido do lugar ali onde está sendo filmado o longa. Então assim, eles poderiam de fato ter colocado uma atriz que de fato representasse tudo aquilo que o longa quer mostrar. Concordo que o diretor poderia ter feito um estudo maior relacionado a toda a cultura e tudo que envolve ali o que está sendo abordado na tela, né, na telona, com relação ao México, com relação aos cartéis, para ter uma profundidade maior naquilo que é exposto, porque acaba que os cartéis ali servem como um prólogo para contar toda a história, que fala da transição de gênero do protagonista, né? Do Manilhas ele vai para Emília Pérez. Então o filme tem essa abordagem de início a partir da personagem da Zoe Saldana, da Rita, quando ela tá ali advogando, né? E ela sente muito essa questão da hipocrisia que da lavagem de dinheiro, da injustiça que existe por trás do jogo de interesse que envolve poderosos, envolve questões ali de abuso contra a mulher, né, feminicídio. Então, a partir da proposta que ela recebe do Manilhas, do grande poderosão lá dos cartéis, para se tornar uma mulher que de fato era o sonho dele desde o início. Ele tem família, ele é casado com a Jessie, a personagem da Selena Gomez, e ele quer muito virar a Emília Pérez, a personagem da Carla Sofia Gascon. E aí o filme começa a se desenvolver a partir dessa temática que eu contei para vocês aqui. O fato de ser musical também não me incomodou, porque na verdade assim, o musical em si, ele não precisa ser totalmente alegre, o gênero musical. Pelo contrário, existem muitos musicais marcantes que tem uma narrativa politizada, que tem uma questão melancólica ou de tragédia em suas produções. A gente pode citar inúmeras produções relacionadas a isso, como Os Miseráveis, Rock Horror Stories. Mas aqui o musical ele acaba sendo muito íntimo dos personagens. Então tem um momento que você até separa um pouco essa questão, porque ele não é todo cantado, assim como Os Miseráveis, que eu dei exemplo para vocês aqui. Ele tem assim, as questões das músicas são muito voltadas aos sentimentos, principalmente da Rita, da personagem da Zoe Saldana aqui, de início. E as músicas mais marcantes eu acho que tem a presença dela, não sei se por uma questão de coreografia e tal, mas a música é Mal mesmo, que foi uma música que foi premiada aí. Ela tem um contexto também muito interessante, porque na verdade ela quis mostrar ali naquela premiação que ela estava, num determinado contexto, a partir do momento que a Emília Pérez cria a ONG para poder ajudar refugiados, o que acaba sendo uma distorção ali da personagem, que de início ela era um cara que era super perigoso e acabou matando muita gente, acabou esses desaparecidos que a ONG dela ajuda, de repente tem um envolvimento com o que ele era no passado. Então assim, existe uma redenção por parte da personagem. E quando acontece essa música El Mal, que eles estão numa premiação ali da ONG que foi criada por ela, acaba que existe o sentimento interno da personagem da Zoe Saldana ali, onde as pessoas que estavam ajudando ali, as pessoas que de fato estavam ajudando a ONG, era uma coisa meio hipócrita por debaixo dos panos, que por trás eram pessoas que eram questionáveis de caráter, que já tinham passado por muitas coisas voltadas a questões políticas, a questões pessoais, mas ali estavam como se fossem os grandes guardiões ali, os grandes
os grandes empresários que estavam preocupados com essas pessoas e de fato não. Então, o sentimento dela acaba sendo transportado ali da música, o que eu achei muito, muito legal, e acontece muito com a personagem da Zoe Saldana aqui. As músicas da Gascon também tem essa questão voltada para questões pessoais da vida dela, a partir do momento que ela vira Emília Pérez. Então, assim, ela não quis, no caso, abandonar a família. Ela teve isso muito forte. Ela era a família que ela construiu com a personagem da Selena Gomez, os 2 filhos ali, tinha uma importância para ela. Não é que ela ia mudar de vida, que ela ia viver o sonho dela de se tornar mulher e que ela ia abandonar a família. Não, ela quis levar a família junto, principalmente os filhos. Ela não queria a Jess naquele momento, de repente ela por perto, mas ela queria os filhos. Então, o filme toca nesse ponto também, o que acaba sendo interessante por mostrar justamente que as escolhas que ela fez ali para a vida dela pode ter sido um sonho que foi realizado, mas teve uma questão muito forte, que foi essa questão dos filhos não do abandono ali dos filhos do primeiro momento, que depois veio muito forte dela querer juntar de novo a família e ter esse embate aí com a personagem da Selena Gomez. Com relação a elenco e as atuações, eu destaco muito a personagem da Zoe Saldana, que a Zoe Saldana tá maravilhosa no papel, mereceu sim o reconhecimento, e ela é de fato um dos pontos altos do filme, porque ela consegue trazer todo o sentimento ali que envolve a profissional, a vida pessoal, a relação dela com a protagonista, com a Emília Pérez. Ela tá muito bem em cena. A Carla Sofia Gascon também tá muito bem nas cenas dela mais dramáticas. Eu acho que tem um destaque sim, não tô falando aqui da pessoa, existiu muita polêmica também esses últimos dias voltada à questão do Oscar, da própria Fernanda Torres. Deixar claro aqui que eu tô torcendo pro Brasil, lógico, tô sempre, eu ainda estou aqui, tô torcendo pra Fernanda ganhar o Oscar. O meu canal, eu tô fazendo uma campanha muito grande para que isso aconteça, de fato. Acompanhe os vídeos aí que eu postei nos últimos dias. Mas, gente, realmente a Emília Gascon, a Carla Sofia Gascon, desculpa, misturei as duas, trabalha muito bem sim, tem destaque sim como protagonista. E do trio ali de protagonista, realmente a mais fraca, que mais me incomodou, foi de fato a Selena Gomez, porque ela tá numa atuação muito caricata, de fato. A questão da língua, de fato, como eu tinha visto algumas críticas com relação a ela, atrapalhou um pouquinho determinadas cenas. As cenas de músicas dela também, pra mim, foram as mais deslocadas ali do filme, não ornou muito. Apesar de ser uma personagem importante, apesar de ter um desfecho ali com a protagonista muito importante, voltado para todo esse contexto, ela, de fato, das 3, eu acho que foi a mais fraca e que destoa em termos de atuação ali do trio principal de protagonistas. Mas eu sei que existiu, sim, um estereótipo voltado para as questões dos mexicanos que são abordados ali com relação à trama, com relação às pessoas que, de fato, se envolvem ali com a Emília Pérez. Mas eu acho que o filme seguiu uma linha de pensamento voltado para aquilo que ele queria contar com relação à família dela e com relação ao desfecho envolvendo essa ONG que ela criou, porque na verdade foi meio que uma redenção ali da personagem, pelo aquilo que eu falei com vocês mais na frente, né, de como profissionalmente, vamos dizer assim, ela mudou com relação até o pensamento, com relação a tudo aquilo que ela vivenciava, com a ajuda da Rita, né, com a ajuda da advogada, que sempre está presente nas cenas. De fato, a Zoe Saldana tem um protagonismo muito forte, sim. Como eu falei, ela é destaque. Mas eu sei que teve algumas problemáticas relacionadas a isso que eu falei. Puto retraso de pago, acabarás en la silla de rueda, lo sabe. El que perdió su mano, sé muy puntual si eres corrupto. Como eu falei, a parte musical não me atrapalhou, por ele não ser um musical tão expansivo, por ele não ser um musical, pode ter deixado muita gente assim, confusa com relação à questão da abordagem dos temas ali que são mostrados nas músicas, mas eu acho que isso não foi o maior problema do filme, tá certo? Se você assistiu, eu quero saber sua opinião, o que você achou, o que você está achando dessa polêmica toda. Lembrando que eu não quis aprofundar nas polêmicas envolvendo a Carla Sofia Gascon, nem a Fernanda Torres. Como eu falei para vocês, eu vim falar do filme, da minha percepção pessoal, o que eu achei assistindo. É um filme que teve muita visibilidade, teve muitas críticas positivas até lá fora, muitos aplausos em festivais. Então, eu acho que ele está realmente dividido opiniões por essas questões que eu coloquei aqui para vocês. Mas eu quero saber a sua opinião, meu seguidor aí, meu amigo. O que você achou do filme? Diga aqui nos comentários que eu leio, eu respondo tudo. E futuramente devo assistir de novo, para de repente pegar alguma coisa que eu não peguei. E quero saber, de fato, o que vocês acharam.
Curta, divulga, compartilhe. Siga a gente no Instagram, @NovoCineCult. Vamos falar muito sobre o Oscar aí que tá chegando na premiação. E é isso, me ajuda aqui no canal, que é muito importante, ajuda pro meu canal crescer. Fique com Deus, até a próxima. Emília Pérez já está exibindo nos cinemas. Assista e vem aqui dizer o que você achou. Tenha a sua própria opinião. Um abraço, tchau.